Olá, eu sou o Dr. Marcos Vinícius, eu sou cirurgião dentista aqui no Estúdio Fora em Cabreúva e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre manutenção preventiva aqui no Papo de Especialista. Então, pessoal, o que é manutenção preventiva? Não é muito comum a gente ouvir um dentista falando em termos de manutenção preventiva. A gente sempre escuta falar, preciso fazer uma limpeza, eu preciso ir no dentista a cada 6 meses. Mas na verdade a manutenção preventiva é um tratamento odontológico que todas as pessoas precisam. Não é determinado paciente que precisa. Então é necessário que o dentista conheça o seu paciente e o paciente conheça o seu dentista. E isso não é rápido, né? São várias consultas que a gente começa a entender como que o paciente funciona, como que a boca desse paciente funciona. Por quê? Porque a nossa boca ela é um ambiente muito agressivo. Por quê? Porque tem saliva, tem as enzimas que fazem a digestão dentro dessa saliva, tem bactérias, a gente tem em torno aí de 700 cepas, 700 tipos de bactérias dentro da nossa boca. E cada tipo de bactéria vai ter uma colônia grande. Algumas dessas bactérias vão causar doença cárie, algumas dessas bactérias vão causar doença periodontal, doença da gengiva, e algumas bactérias elas ficam neutras na boca e ajudam até na digestão. O que acontece é que existem vários fatores que fazem com que essas bactérias se ativem dentro da boca. Elas vão produzir a cárie ou vão produzir a doença periodontal, como eu falei anteriormente. E alguns fatores fazem com que isso aconteça de forma mais rápida, né? Ou uma alimentação inadequada desse paciente, ou um hábito de higiene ruim, ou a falta dessa manutenção preventiva, que é o que eu queria conversar com vocês hoje. Por quê? A manutenção preventiva ela é muito mais do que uma simples limpeza. Ela não é aquela visitinha rápida no dentista para ver o que está acontecendo e em 5 minutos o paciente sai da cadeira e está tudo resolvido. Não. Por quê? Porque quando o dentista conhece o seu paciente, ele vai entender a necessidade que esse paciente tem, por exemplo, de fazer um polimento nas obturações já antigas. Por exemplo, um paciente que consome muito refrigerante. Os refrigerantes são alimentos extremamente ácidos e extremamente doces. Muita sacarose. Já foi provado que esse material ele vai corroer o esmalte dentário no entorno, em volta da obturação que ela tem e também essa obturação. E isso vai fazer com que a superfície fique toda rugosa. A olho nu a gente não enxerga isso, mas para as bactérias isso é um prato cheio, porque imagina como se fosse uma estrada esburacada. A bactéria vai colonizar ali dentro e vai achar um nicho onde ela vai poder se aglomerar e ter crescimento. Então o que é feito nessa manutenção? O dentista vai avaliar que essa estrutura, por exemplo, está muito rugosa, então ele vai ter que fazer um polimento em todas as restaurações. Todas as restaurações precisam de polimento? Não, do paciente que tem essa necessidade. Por isso que é importante o dentista conhecer o seu paciente. E de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer essa manutenção preventiva? Na verdade, isso é totalmente individualizado. Eu tenho pacientes que têm manutenção agendadas a cada 2 meses e tenho pacientes que têm manutenção preventiva agendada uma vez por ano, né? As pessoas são diferentes e elas precisam de atendimento diferente. Então, quando a gente individualiza o tratamento de uma pessoa, a gente consegue dar o melhor para aquela pessoa. Se acontecer de uma pessoa começar a melhorar a higiene dela ou começar a melhorar a alimentação, ter uma alimentação mais equilibrada, mais balanceada, com menos açúcar, é óbvio que a manutenção vai ser num prazo maior. E isso a gente tem que entender a necessidade real de cada paciente. Isso não se faz em uma consulta, como eu disse lá no começo, né? Então é um relacionamento às vezes de anos entre um dentista e o seu paciente. Então se você já tem o seu dentista, conversa com ele sobre manutenção preventiva, se você ainda não faz, né? Vê o que ele pode te ajudar nisso. Pergunta, se você não tem um dentista, eu estou aqui à disposição, a gente tem o contato, pode falar com a Juliana, agenda um horário, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, é um tema grande,
A gente está tentando fazer pequenininho num vídeo só para dar o alerta. Mas o que é importante você ter ciência depois desse vídeo. Você precisa de uma manutenção preventiva. Para que a sua boca não fique um caos, para que você tenha cada vez menos cárie, para que você tenha cada vez menos problema de sangramento gengival, de doença gengival, você precisa de uma manutenção preventiva. Eu preciso, você precisa. Tá bom, gente? Qualquer coisa eu estou à disposição. Obrigadão.